Olá pessoal, meu nome é Débora, sou de Ribeirão Preto. Bom, eu decidi por fazer cirurgia bariátrica. Eu vou estar contando pra vocês a minha história com a cirurgia, tá? Quero deixar bem claro que eu não sou médica, então qualquer informação que eu estarei passando serão informações da minha experiência, tá? Que de alguma forma eu espero estar ajudando alguém com algum tipo de esclarecimento e tal, mas é importante que a pessoa que tem intenção de fazer essa cirurgia esteja procurando profissionais, né, pra tá tirando as suas dúvidas de maneira mais correta, tá? Bom, primeira coisa, eu acho que eu tenho que começar pela minha história da obesidade, né? Eu passei, assim, até os 5 anos de idade, eu era uma criança magra, né? Minha mãe dizia que eu dava até trabalho pra comer. E é engraçado que não dá nem pra acreditar, né? E aí passou um tempinho, depois dos 5 anos de idade eu passei a engordar, comer muito, né? Eu acredito que é um pouco por causa da ansiedade, porque eu sempre fui uma criança muito ansiosa, né? Então eu acredito que tenha sido um pouco por causa disso. E aí foi indo, deixando bem claro, né, que minha mãe, assim, sempre me ajudou, né, sempre controlou, tentou me ajudar, né, mas eu era muito novinha, então eu não me preocupava, né, se estava ficando gordinho, não me preocupava com isso, né, mas ela sempre me ajudou muito, sempre preocupada e tal. E aí vai passando o tempo, eu fui engordando, mas aí eu cheguei na adolescência, né, e as coisas foram mudando um pouco, né, eu comecei a perceber que as coisas não podiam continuar como estavam. Então por volta de 11, 12 anos de idade, eu falei com a minha mãe que eu queria estar emagrecendo, que eu queria estar fazendo alguma coisa. E foi quando ela me levou num médico, que na época era um médico pediatra especializado em nutrição infantil, né? Então ela me levou e eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, né? Isso foi muito bom na época. Na época não era, eu não pesava muito, eu tava pesando em torno de 75 quilos, né, mas eu era mais baixa, eu tava bem gordinha, né, era bem novinha, e o peso dela era uns 60 quilos, né, e eu passei a fazer essa reeducação alimentar e fiz muito exercício e consegui emagrecer. Né, no final de 1 ano e meio, mais ou menos, eu tinha chegado a 60, que cheguei até a pesar 58 quilos, né? Então foi muito bom, tá? E isso aconteceu que durante muito tempo eu consegui manter, né, um peso legal, tal. Só que em algum momento aí que eu não sei dizer exatamente qual foi, eu me esqueci, né, que existia aquela coisa de você manter, né, de você estar sempre vigiando pra não voltar. Então eu fui levando, achava, eu tô mais magra, tudo bem, tal, fui comendo, foi passando o tempo, né, e eu fui engordando, e com mais ou menos uns 16 anos eu já tava com uns 85 quilos, né, mais do que quando eu fiz a reeducação alimentar. Gente, vocês só não reparam que eu tô olhando no computador pra poder falar com vocês, pra não perder muito do tema. Mas nessa época, assim, eu não me incomodava muito de ser gordinha, né, de estar com esses 85 quilos. Nessa época eu já namorava meu marido e ele gostava de mim do jeito que eu era, me elogiava e tal, então não era uma coisa que me incomodava. Então, tudo bem. Levando e tal. Mas aos 20 anos de idade eu me casei, já tava nessa fase com 100 quilos,
Já olha só como, né, vai evoluindo a coisa. Eu tava com 100 quilos e depois de um ano de casado eu engravidei, né? A minha gravidez foi super de risco, não precisa nem comentar, né? Uma mulher com mais de 100 quilos, gravidez de risco, tá? E desde o começo da gestação eu tive pressão alta, então eu levava a minha gestação a um nível muito arriscado, né? Então eu tive que fazer durante toda a gestação dieta sem sal, tomar medicamento, repouso, mas mesmo assim não mantia uma pressão boa, né? E quando eu tava com 8 meses de gestação, os médicos acharam necessário fazer uma cesárea de urgência, tá? Já tinham tido outras coisas na gravidez, nada muito sério, mas, né, percebendo que ele não estava ganhando muito peso e tal, né, acharam necessário fazer a cesárea, né? Então, mas assim, meu filho nasceu prematuro, graças a Deus. Hoje ele tem 5 anos, é uma criança super saudável, né? Super inteligente, não teve nenhum problema com relação a esses problemas da gravidez. Mas foi um momento muito difícil, né? Porque a gente não sabia o que podia acontecer, tá? Então realmente foi uma fase que a obesidade já atrapalhou em algum momento, né? Bom, nesse momento eu tinha consciência que eu precisava emagrecer, né? E minha pressão mesmo depois da gravidez continuou alta. Mas aí eu fiz tratamento, comecei a tratar com remédios para pressão e a pressão foi controlando. Então eu fui deixando, né? Acho que a gente ajeitou isso, então tudo bem, tá tudo bem. Aí acabei deixando, né? Mas o tempo continuou passando e cada dia eu me sentia mais incomodado com sobrepeso, tá? Eu sinto, né, muito cansaço, muitas dores nas costas, fora os problemas de saúde, né? E quando isso começou a me prejudicar no trabalho, né? Muitas vezes eu fui parar no médico, não estava sentindo bem, não sabia exatamente o que era, mas eram coisas decorrentes a pressão alta, né? E outros problemas que eu não sabia que tinha, que vim descobrir depois, né? Que realmente estava tudo errado, né? Aí no começo desse ano eu decidi que eu ia mudar de alguma maneira as coisas, né? Mas assim, a minha primeira mudança, né, a minha ideia no começo era fazer uma reeducação alimentar, exercício, uma coisa que eu acredito muito. Eu falei assim, eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo e vai dar certo, pronto, acabou, né? Então, eu fui atrás disso, né? Passei por acompanhamento com nutricionista, endocrinologista e fiquei super empolgada com os conselhos da nutricionista, né? Que é uma pessoa muito legal, que me motivou muito, né? E me motiva até hoje, que é ela que eu tô acompanhando com ela até hoje, né? Mas eu não esperava descobrir algumas doenças, né? Eu sabia que tinha pressão alta, mas não sabia de outras coisas que eu fui descobrindo. Quando eu fui na endocrinologista, ela pediu vários exames, né? E que eu fui descobrir uma esteatose, né? A gordura no fígado, grau 3, e uma resistência à insulina, que no caso seria uma pré-diabetes. Isso tudo me deixou muito triste, né? Eu fiquei muito chateado, fiquei pensando onde que eu tinha deixado chegar, onde eu tinha deixado as coisas chegar, né? Naquele dia eu fiquei muito chateada, chorei muito, né? Porque eu não sabia o que podia estar acontecendo. Eu pensei, nossa, se eu não tivesse tomado a iniciativa de mudar, né? O que podia acontecer,
né? Então eu fiquei muito preocupada. Bom, mas no começo do ano, foi quando eu decidi, eu estava com... eu tenho altura de 1,67 e eu estava com um peso de 131 quilos, tá? Agora, para atualizar, eu tô com 121, tá? Então, do começo do ano pra cá, eu emagreci 10 quilos. Fui fazendo acompanhamento, como eu falei pra vocês. Mas a gente foi percebendo, junto com a nutricionista, com a endócrina, que tava bem difícil a perda de peso. Eu não conseguia entender, né? Eu passava dias me alimentando bem, me exercitando legal, tal, e ia pesar e não acontecia, estacionou, né? Tava bem difícil. Fiz parte de um grupo com a nutricionista, também sobre educação alimentar, que foi bem legal. Mas a gente percebeu nesse caminho que tava